Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre o livro O Yoga do Amor, que são os comentários de James Swartz sobre os Sutras Devocionais de Narada, né? Então, no último encontro, só para situar, né, a gente viu assim acabamos de ver assim os vários tipos de devoção, a necessidade de não pular etapas, né, assimilar bem, de um modo científico mesmo, a devoção, entender o que ocorre na psique do devoto quando ele vai galgando essas etapas da devoção, né, desde da inclusão de Deus na equação de vida dele, até ele finalmente olhar Deus de um modo impessoal, né, como uma ordem a qual ele personifica, né, no aspecto humano. E depois aqui de uma digressão sobre o sannyasi, né, que esclareceu um monte de dúvidas, agora vamos ver um aspecto prático aqui, porque o Vedanta ele tem, né, essas facetas, né, ele é um sistema integrado, então ele acaba mostrando o resultado, né, do que seria um devoto não dual, uma pessoa com autoconhecimento, a mesma coisa. Como é que lidaria em relação ao Dharma da sociedade, né? Muito embora não esteja mais obrigado pelo Dharma, né? Uma vez que está livre dos gunas, então existem excelentes razões, por esses motivos mesmo, pelos quais uma pessoa sábia deve seguir o Dharma. Muito embora não estando mais identificadas com a personalidade, elas não estariam, assim, devido ao entendimento delas como consciência, mais sujeitos a Dharma, né? Quem estaria sujeito ao Dharma seria a personalidade, mas mesmo assim, quais seriam boas razões, né? Por que boas razões para pessoas sábias seguirem o Dharma? Narada, a gente já viu isso em outros textos. E é interessante que o Narada, né, numa abordagem devocional, ele também apresenta três razões importantes, né? Narada apresenta três razões importantes pelas quais o devoto não dual, ou seja, aquele que tem o autoconhecimento, deve seguir regras e regulamentos, tanto seculares, quanto, ou seja, tanto aqueles, né, da própria sociedade civil em que vivem, quanto sagrados. O primeiro grande motivo é a própria proteção da sociedade. Lembrando que a sociedade é uma expressão, né, do ser, então ela tem uma vida própria, ela tem leis próprias, é como se fosse uma entidade própria também, né? E como qualquer coisa que existe no campo dármico, há uma tendência da sociedade procurar se manter através de vários expedientes, né? E um deles seria, né, o próprio entendimento da pessoa saiba do que é a sociedade e por que ela agiria dharmicamente, né, dentro do contexto de proteção da sociedade. Porque a sociedade se mantém algo dármico. Quando o seu autoconhecimento é inatacável, né, ou seja, ele está fora de dúvida, não há dúvidas. Quando a gente diz que o conhecimento de uma pessoa ele é inatacável, quer dizer que essa pessoa não tem dúvida quanto à identidade dela. Ela se sabe não uma pessoa, ela se sabe consciência. Então, ela não tem uma pessoalidade como centro, como referência, né? Então, quando esse autoconhecimento ele é inatacável, ele é inquestionável, e o amor ao ser e à criação são incondicionais, você compreende muito claramente que o eu jiva, né, essa personalidade, essa aparência,
tem uma enorme dívida com Deus por toda a vida. Até aquele momento, há sempre a sensação de que você está aqui na forma humana para obter algo. É a vida comum do Sansari. Ele se move para obter algo. É sempre assim. Desejo, movimento e usufruto. Desejo, movimento e usufruto. Muitas vezes o usufruto é uma decepção, né? Mas sempre tem esse movimento. Até quando você está convicto que você é um corpo-mente, você está aqui para obter algo. O que é verdade, mas isso não é toda a verdade, né? Na verdade, é uma parte ínfima, né? Uma parte muito pequena. Então, fomos colocados aqui por Deus de forma a contribuir para a criação com nossos talentos, com as nossas habilidades e com o amor que somos. Karma Yoga é uma tentativa de fazer com que uma pessoa imatura, ou seja, uma pessoa que se coloca como centro no campo dármico, pequena e egocêntrica, reconheça o seu débito para com Deus na forma do mundo e cumpra com felicidade essa dívida, né? Isso aqui é um modo que o James está escrevendo para ver se ele sensibiliza essas pessoas que têm uma personalidade extremamente egocentrada, né? Ou seja, elas se veem não só como uma entidade separada, mas elas se veem fundamentalmente como uma entidade separada. Então, ele está fazendo um apoio, está fazendo um apelo a essas pessoas para que elas reconheçam, afinal de contas, em última instância, que elas não criaram a si mesmas. É isso que ele está querendo dizer aqui. Você não criou a você mesmo. Você não se colocou aqui por você mesmo. Você não veio aqui por você mesmo com esse monte de habilidades e talentos, né? Então, é um modo que o James tem de escrever para ver se sensibiliza uma pessoa dessa a se colocar do modo adequado. Por quê? Porque a proteção da sociedade só faz sentido, em última instância, sem precisar ser justificada por um monte de teorias políticas, sociais, etc., né, jurídicas. Ela só faz sentido se o indivíduo ele se vê como a própria sociedade, como ele vê o mundo como ele mesmo, né? E ele vê que tudo no mundo tem esse movimento de tentar se manter. E como a sociedade é um locus onde ocorrem inúmeras gerações de uma cultura, então é óbvio para uma pessoa que tem amor não dual, tem conhecimento não dual, que ele, naquele papel dele, vivendo naquela sociedade, como é que ele contribui para aquela sociedade? Despedaçando a sociedade, criando problemas? Não. É você colaborando para que a sociedade seja protegida, né? Você não pode apanhar algo que está funcionando, despedaçar isso, não tem alternativa nenhuma, né? O Dharma diz que você tem que trocar uma coisa funcional por outra. Então, você entende o que seria a proteção da sociedade. Então, depois desse apelo, né, essas pessoas egocêntricas, para elas poderem rever o posicionamento delas diante do campo dármico, ele fazendo entender que o Jiva ele é simplesmente mais um artefato do campo dármico, assim como milhões incontáveis outros artefatos, outras formas de vida, outros seres insencientes. É isso que é o eu Jiva. Então, depois dele fazer um apelo para esse reposicionamento, né, da pessoa, da compreensão, ele fala assim, siga as regras, né? Você está diante de uma sociedade, a sociedade tem regras, então siga essas regras, ou seja, não crie conflitos com o ambiente social onde você está. Isso não é o seu objetivo. Você não é um revolucionário, não é ninguém querendo derrubar nada, um governo, não é uma criatura dármica, né, que estaria procurando, através do não cumprimento de regras, se apossar de bens e de vidas de outras pessoas, né? Então, siga as regras. Narada salienta que, no que diz respeito tanto às atividades seculares, né, os seus direitos e obrigações perante a sociedade, quanto às sagradas, aquelas vinculadas à sua religião, às escrituras, das regras de trânsito, às 10 observâncias, os niyamas, você pode viver de acordo com as injunções e proibições védicas, né?
Apesar do fato de uma pessoa autorrealizada não ser afetada quando viola as regras, ela deve botar os pingos nos is. A pessoa autorrealizada ela não é afetada porque ela não está mais identificada como uma pessoa, como uma entidade corpo-mente. Ela está referenciada na consciência que ela não está mais aqui para obter coisas do mundo. Mas a personalidade dela vai continuar, né, sujeito às consequências oriundas dos atos, sejam eles atos dármicos ou adármicos, né? Então, esse é o parábida karma. Mesmo depois do reconhecimento, o corpo e a personalidade seguem o karma inerente àquela estrutura, né? Para que algo se manifeste, tenha o seu curso de vida na manifestação, necessariamente está movimentando o que a gente chama de leis do karma. No caso do ser humano, acrescenta aos vários outros tipos de karma, né? Karma planetário, pessoal, nacional, tudo acrescenta também um karma ético, moral. Então, o que acontece? Muito embora ela não esteja mais afetada, porque a identidade dela mudou, a estrutura corpo-mente continua com a sua trajetória, evidentemente baseada na lei do karma, que é a lei que rege esses movimentos, né, dessas energias / matérias todas aqui na dimensão, né? Pessoas iluminadas podem ser comparadas a crianças. Se uma criança violar as regras, a criança não é presa. Da mesma forma, quando uma vaca anda na estrada violando o sinal de trânsito, a polícia não pede sua licença e também não vai pedir o registro e nem passa uma multa para a vaca. As regras são relevantes apenas quando o ego está envolvido. Um devoto não dual transcendeu a entidade desfrutadora fazedora. Afinal, ele é o ser. Portanto, mesmo que viole as regras, ele não vai acumular bom ou mau karma. Isso vai estar sendo cumprido pelo destino da estrutura corpo-mente. Então, conforme é dito no Tattva Bodha, o conhecimento destrói o karma futuro e a pessoa autorrealizada não é afetada por ele, assim como uma folha de lótus não é afetada por gotas de água sobre ela. Assim, muito embora um devoto não dual não tenha medo do karma ruim, ele ou ela segue as regras, não por desejo de bom karma ou medo de punição, mas por compaixão pela ordem mundana, né? Por respeito ao Dharma, do modo como o Dharma está se organizando naquela ordem mundana. Assim como as pessoas ignorantes agem com apego à ação, uma pessoa sábia deve agir sem apego e com o desejo de causar a elevação da sociedade, sempre visando o bem comum. O sábio não deve criar confusão nas mentes das pessoas ignorantes, que essas, né, que ele diz, as pessoas ignorantes, as que estão presas à ação, né, que esperando algo como resultado dessas ações. Desempenhando eficientemente todos os deveres com disciplina, o sábio deve inspirar os outros, né? Desempenhando eficientemente todos os deveres com disciplina, ele está querendo dizer que o sábio ele trafega dharmicamente, né? Desempenhando deveres com disciplina. Ele não está engajado nesse mundo para obter nada dele, mas a personalidade dele desempenha um papel num determinado ambiente social. Então, ela se caracteriza por ações dármicas, né? E o sábio deve inspirar os outros. Como? Através do exemplo. Né? Ele é visto como ele age, isso vai inspirando. Um pouco antes, né, nesse verso, tem uma frase aqui interessante. O sábio não deve criar confusão na mente das pessoas ignorantes que estão presas à ação, como um modo de conseguir o que querem. O que ele está querendo dizer com isso? Não jogue pérolas aos porcos, né? É muito mais interessante um sábio influenciar pelo exemplo do que ele realmente influenciar pelo conhecimento, porque muito poucos estão interessados realmente no conhecimento. Muitos poucos estão abertos a isso. Então,
Se o sábio for falar diretamente sobre isso, de um modo indiscriminatório, com todas as pessoas que chegam perto dele, ele vai acabar criando uma confusão, as pessoas não vão compreender. Muito melhor é ele dar o exemplo pela atitude dele, né? Perante a sociedade, ele funciona melhor, atuando favoravelmente junto àquela sociedade, mostrando isso através do exemplo, né? Isso tudo é sempre comentado para que uma pessoa não fique tocando nesses assuntos com aquelas pessoas que não estejam interessadas e prontas, né? Até para evitar os problemas que decorrem disso, que a gente sabe que são muito comuns. Você vê, né, mesmo todo mundo aqui empenhado em entender o Vedanta, a gente precisa esclarecer um monte de coisa. Imagina num bate-boca superficial, sem objetivo nenhum, né, e sem nenhum motivo realmente que isso tenha peso, que isso faça relevância. Imagina no contexto desse a quantidade de mal-entendidos que pode surgir devido a uma ocorrência dessa, tá? Então, aqui ele citou o Bhagavad Gita, né, o capítulo 3, versos 25 e 26, tá? Então, na verdade, o sábio ele deve estar retirado, em última instância, de qualquer ideia venturosa acerca da sociedade onde ele vive. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o sábio, no fundo, não está interessado em conseguir nada da sociedade, né? Ele está lá vivendo dharmicamente, referenciado de outra forma. E ele vive muito bem essa ação dármica na sociedade. Se não fosse uma pessoa autorrealizada, ela estaria intencionalmente aplicando o Karma Yoga. Como é um sábio, os efeitos das ações parecem como se ele estivesse aplicando o Karma Yoga. Isso fica claro para vocês? Como ele já é um sábio, ele age a partir de um espírito de amor, de consciência. Então, ele age como se, né, ele não sendo autorrealizado, ele procurasse aplicar Karma Yoga. O Karma Yoga necessariamente leva o indivíduo para uma vida mais dármica. E uma relação dármica com a sociedade é o aspecto que está sendo realçado aqui nesses 2 versos do Bhagavad Gita, né? Então, olha só, veja bem como é que isso aqui é uma postura de Karma Yoga, né? Embora o devoto não dual ele não haja para isso, né? Ele age a partir de um espírito, né? De saber-se consciência. Ó, não apenas você deve realizar ações úteis o quê? A sociedade como um todo, né? Essas ações devem ser realizadas com o máximo de comprometimento. Elas têm que ser dedicadas. Já que vai fazer alguma coisa, faça uma coisa bem feita. Não faça um trabalho desleixado só porque você não precisa do benefício, né? O beneficiário é a sociedade, né? Qualquer coisa que vale a pena, vale fazer bem. Portanto, você pode manter o Dharma e ajudar a sociedade. Podemos aprender o modo de vida dármico a partir do Vedanta. Por quê? Porque o Vedanta nos informa quem somos, você é consciência, e nos diz como viver de acordo com esse autoconhecimento, né? E os textos secundários védicos, como os Ityasas, Paramanas, Dharma Shastras, e, com base em tudo isso, modela, né, as nossas vidas como dos verdadeiros Mahatmas. Assim como as crianças aprendem a viver, comer, andar e conversar, observando o exemplo dos seus pais, toda pessoa iluminada que vive no mundo deve saber que ele ou ela é um modelo, né? Então, ele está falando que esse entendimento da pessoa sábia sobre si mesma traz junto a ela, embora não como se fosse um ônus, né, o entendimento de que ela seria um modelo do Dharma, porque o que é um modelo? O modelo é aquilo que inspira o quê? A virtude nas pessoas, é isso que é modelo. Estamos falando aqui de bons modelos, né? Não estamos falando de maus modelos, que aí vão inspirar outro tipo de perfil de jiva, que não é do nosso interesse aqui.
A gente está interessado naqueles que cultivam virtudes favoráveis ao autoconhecimento, né? Então, quando se vive no mundo sabendo que é o modelo, isso também é consequência do fato de você atuar no mundo de um modo dármico, né? Agora, não quer dizer que você se entender como modelo por causa da sua ação dármica, não quer dizer que você vai ser compreendido, né? Isso não tem a ver com a compreensão das pessoas. Então, uma coisa é você saber que está atuando conforme o Dharma, e a outra é você não esperar que as pessoas compreendam isso, quando muitas vezes isso não é favorável ao interesse pessoal delas, né? Então, quem realmente vive de modo dármico, muitas vezes tem que simplesmente sustentar uma posição dele contra uma maioria, muitas vezes, né? É por isso que é um exemplo. Muitas vezes é um modelo e exemplo não porque se fala bem, mas porque consegue manter, né, aquela compreensão, aquele entendimento mesmo diante de uma situação adversa. Então, é o que a gente sempre fala, né? É, a pessoa nunca deve ficar achando que a vida dela vai ficar uma maravilha. Depende do contexto que ela está e do que está acontecendo com ela. Se você está realmente sendo visto como modelo de inspiração para um grupo de pessoas que admiram esse tipo de valor, né, que é um culto a uma determinada virtude, isso está ótimo. Mas se você está no outro ambiente onde isso não só não é apreciado, como também é combatido, então você, ao sustentar o Dharma, você pode se meter em vários problemas. Então, é sempre aquela área meio nebulosa, né, das ações humanas, né? Muitas vezes a vida kármica, quer dizer, a vida, né, com as suas consequências kármicas, ela não tem muita clareza. Às vezes é sempre uma área muito nebulosa, não é nem exatamente branco nem preto. É uma área onde a pessoa precisa trabalhar muito o discernimento dela, para ela não criar problemas maiores, né, em decorrência da falta de entendimento e sensibilidade dela com relação ao que está ocorrendo. Em última instância, falta de sensibilidade com relação ao que o Parabdha Karma está dizendo para ela, né, naquela situação de vida. De qualquer modo, o sábio ele se entende como modelo, né, mas não confundir isso com a aprovação da maioria e nem das pessoas. É o modelo perante o Dharma, o grande Dharma, né? Ser. Ao mesmo tempo, um devoto sábio, não dualista, deve ser indiferente às ações contrárias ao Dharma e não desdenhoso delas, né? As pessoas autorrealizadas devem estar prontas para compartilhar seus conhecimentos e ajudar quem tem a mente aberta e esteja disposto a fazer o trabalho. De novo, falando do que a gente já comentou um pouco acima, né? É inútil falar com alguém que não está pronto para ouvir. Quando as pessoas não são receptivas, simplesmente ignore-as ou, no máximo, ore por elas. Orar por elas é melhor. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, essa primeira frase é porque muitas vezes uma pessoa ela vai entrando em contato com esse conhecimento e ela às vezes adquire até sem querer um certo desdém, né, pelas pessoas adármicas, pelos hábitos adármicos. E ele está dizendo para a pessoa ter muito cuidado com isso, né? Você nunca está, na verdade, pelo conhecimento, você nunca está numa relação com um outro, né? Na verdade, o que você está lidando é com padrões de condicionamento. Você está lidando com sanskaras, com feixes, com grupos de vasanas em atuação em determinado ponto. Então, a gente tem que ter cuidado para nunca demonstrar e nem entender aquilo como algo pessoal, né? Então, por isso que ele está dizendo aqui, né, que um devoto sábio, não dualista, ele deve ser indiferente às ações contrárias ao Dharma, mas ele não deve ficar julgando o contexto dessas ações, nem as pessoas, né? Ele deve tratar tudo de modo impessoal. Você é indiferente o quê? A uma pessoa? Não.
você está sendo indiferente ao padrão de reatividade ou de ação que ela está recebendo naquele momento, né? Que ela está reproduzindo. Mas não em relação à pessoa, né? Para que a coisa não soe como uma ofensa, né? A gente sabe que a realidade é não dual, portanto, não dá para a gente falar que existem pessoas realmente que estão agindo deliberadamente, de modo consciente. Não é assim, né? A gente sabe, por esse estudo, que na maior parte das vezes o ser humano ele bota para andar, entre aspas, padrões completamente inconscientes, né? Então, a pessoa não deve ser desdenhosa, né? Ela deve saber se posicionar diante do Adharma, mas não ser desdenhoso, evitar julgamentos, né? É isso que ele está querendo dizer. As pessoas autorrealizadas, elas devem estar dispostas, né? Prontas, mas jamais forçando alguém a entender alguma coisa, ficar cutucando a pessoa, né? A pessoa que estaria disposta a fazer isso, ela tem que estar num estado de espírito que deixe ela muito aberta, né? Muito paciente, ao mesmo tempo muito firme, né? E não ficar se metendo em confusões para tentar ensinar algo que não vai ser apreendido. Isso aqui não adianta nada. É melhor ficar agindo sempre por si mesmo, né? Se vendo como o próprio Dharma, né? Aí ele bota aqui no final das contas, o que vale a pena é orar mesmo, né? Não precisa ignorar as pessoas. Se quer alguma coisa por elas, reza um pouco. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essas coisas que a gente falou aqui? Quer trazer alguma, alguma coisa que observou aí com o tempo, que está observando agora? Oi, Alex. Oi, tudo bom, Betânia? Tudo. Eu me vejo muito nesse lugar, assim, né? Só que ainda num lugar talvez mais duro, né? Do que esse de orar por elas, né? E aí você fechou esse parágrafo aqui, né? Orar por elas, Uhum. ou pensando que é esse o caminho, né? Que talvez esse lugar assim de melhor que ignorar, né? Ou falar, deixa para lá isso, né? Se colocar nesse lugar aí de orar por elas. Eu não tenho feito isso e, e tenho visto quanto eu tenho que ficar de boca calada e porque eu estou criando conflito, entendeu? E então, e isso ainda não ajustei não ajustei para ficar fluido e para ficar tranquila, entendeu? Ainda Uhum. é um conflito assim que acontece, eu falo, ai meu Deus, eu devia ter ficado quieta de novo. E aí eu uma fechada, mas talvez mais do que essa fechada, esse orar por elas é algo que está fazendo bastante sentido. É. Orar pelas pessoas é uma coisa sempre muito bem recebida, né? Claro que você vai orar por uma coisa boa, né? Também é muito bem recebido. Agora a gente nunca sabe, né? O que isso, quais são os mecanismos específicos, como isso atua na pessoa, né? A gente não sabe, mas se é uma oração pelo Dharma, né, da pessoa, isso é ótimo. Mesmo que seja uma coisa completamente contrária do que a pessoa está querendo na hora, né? Vale a pena, né? Uma pessoa tenha mais discernimento, tenha uma ação melhor, né, na vida. Isso é bom, vale a pena. É melhor isso do que a gente ficar só ou ignorando ou brigando, né? Pelo menos é uma coisa que você faz uma intenção de atuação assim no campo, com uma possibilidade boa, né? Faz de um jeito consciente.
de um jeito que você sabe que tem um modo de funcionar. A gente só não sabe como, mas que funciona, funciona. Com o tempo essas coisas vão mudando. Às vezes, o modo como a gente está olhando o grosso das pessoas, ele passa por uma mudança e você nem sabe como isso ocorreu de verdade. A gente vê as mudanças, mas a gente não sabe, assim, em detalhe, como elas ocorrem. Parece que são efeitos cumulativos, eu não tenho noção disso. Com o passar do tempo, assim, você vai perdendo realmente várias antipatias. Engraçado, né? Você começa a olhar as próprias outras pessoas como você mesmo. Então, você começa a levar elas em conta de um jeito que você possa colaborar com elas, né? É a postura que funciona melhor mesmo, pelo que eu tenho visto até agora. Mas assim, né, quer ver? Deixa eu dar um exemplo do que aconteceu essa semana. Eu uso muito a palavra praçade, né? Então, tudo é praçade, situação boa, situação ruim. E eu falar, tá tudo certo, né? Tudo bênção, tal, enfim. E aí, uma pessoa virou para mim e falou: Nossa, você parece Alice no País das Maravilhas, né? Como se eu tivesse, tudo tá bom, é um absurdo isso. E eu não quis falar mais nada, né? Mas criei um conflito de uma coisa que eu achava que estava tranquila, não estava nem falando de um conhecimento muito profundo, né? E aí eu falo, caramba, mas nem isso eu posso falar, né? E aí eu fico, né, nesse lugar assim de, então, o que fazer? Ficar em silêncio? Aí veio esse orar por elas, né? Talvez seja isso, né? É melhor, né? Porque, como você vê, nem ficando quieto você escapa, né? Então, o ser humano é muito implicante com o outro. Então, é melhor ocupar o tempo, assim, já que acaba levando bordoada mesmo, porque não tem jeito, né? Faz parte da vida. Você começa a responder diante das situações de um modo que é muito estranho para uma outra pessoa, claro que ela vai estranhar inicialmente, né? No mínimo, isso aí é o que a gente espera que faça mesmo. Né? Aí, então, às vezes nem ficar quieto dá certo, né? Só o fato da pessoa ver que você não está se aborrecendo já é um motivo para te dar umas bordoadas também. Então, é melhor realmente olhar tudo com compaixão, né? E entender tudo isso como coisas que não são pessoais mesmo. Não é uma pessoa te atacando, são padrões, são programas. É que nem aquele filme Matrix, é isso mesmo, são padrões. Se você olhar bem e conseguir, em cada cena dessa aí, tirando aquele aspecto facial, a entonação de voz, né, da pessoa, e você começa a fazer essa colagem com várias, você vê que é o mesmo jeito de falar também. É a mesma coisa, a gente está lidando com um monte de programas. Só que a gente também é um programa, mas a gente estamos nos treinando como programas a identificar programas e parar de ver programas como pessoas. Não são pessoas. Não existem pessoas, só tem consciência. Né? O resto, quando você está consciência associado a um corpo-mente, ele tem essa reprodução, ele reproduz padrões, esses padrões eles tendem a tentar manter o sistema entrópico daquele jiva, né? De qualquer jeito. Tudo que vem à vida tenta se manter, a sociedade, o jiva, né? Só que o jiva muitas vezes ele está tremendamente equivocado, então manter o padrão dele é muito custoso, né? Mas fundamentalmente você está sempre lidando com choques de tipos de pensamento que se contrapõem naturalmente uns aos outros. O que eu estou querendo dizer é que esses dilemas que a gente vai passando, eles são reedições de dilemas que ocorrem há, sei lá quanto, dezenas de milhares, centenas de milhares de anos. Né? São sistemas de ação e reação. É assim mesmo, não tem jeito. Então, acho que a melhor atitude mesmo é aproveitar o silêncio e olha com empatia as pessoas, né, do modo mais compreensível. É uma oração por elas, né? É melhor mesmo.
Tem aquela oração que tem no nosso grupo no Facebook, que no final, entre outras frases que ele fala, né, entre outras orações, vamos dizer assim, que ele fala que eu influencio os outros positivamente através da minha vida e linguagem, que eu não tente mudar os outros. Tem isso. É o que a gente tem que orar, vamos dizer, pelos outros, né? Perfeito, é isso mesmo. É um modo, né, de interagir da melhor forma possível, com o melhor intento de ação e pensamento, né? Isso é uma intenção de ação, né? Essa oração. Então, ela tem a melhor intenção possível. Eu acho que fundamentalmente é isso. Depois de muito ir treinando, essa intenção ela vai ficando por pura compreensão. Então, realmente, não sei se vocês estão reparando isso com vocês, cada vez a gente fica menos zangado com as pessoas. É porque a gente está notando que são padrões. Quando a gente vai olhando para a gente, vai entendendo que o que a gente chama de uma sucessão de padrões, a gente olha a gente com compaixão. E aí, quando a gente olha o outro, a gente acaba vendo a mesma coisa. A gente acaba vendo, não é um outro, né? É uma sucessão de padrões, sou eu mesmo sujeito a um outro conjunto de padrões. Então, naturalmente, a gente começa a desenvolver essa empatia, né? Eu falo isso porque, às vezes, as pessoas vêm de uma herança de caminho espiritual muito forte e, muitas vezes, os caminhos espirituais eles fazem uma inversão por causa dessa brincadeira de Maia, de botar tudo de cabeça para baixo. Eles pegam a consequência do que seria um agir baseado no autoconhecimento e botam como meta. Então, não, você tem que ter compaixão pelos outros, tem que ter compaixão com você. Não, a pessoa não está em condição de fazer isso, né? A pessoa, para que isso flua naturalmente, primeiro ela tem que se compreender, né? O que ela é, afinal de contas? O que é? Eu sou uma pessoa? Tá, então agora eu sou uma pessoa questionando que eu sou uma pessoa. Exatamente, é essa que é a faculdade genial do ser humano. Tá, eu sou uma pessoa, mas agora eu sou uma pessoa questionando que eu sou uma pessoa. Então, é isso que ela tem que fazer. Quando isso vai sendo consolidado, etc., naturalmente isso modifica a referência da pessoa, ela passa a agir de uma outra forma, né? Então, é por isso que ela age com mais compaixão, que ela age com mais equanimidade, ela age de um modo mais acomodativo, ela nota que muitas vezes é mais favorável o campo dármico se acomodar através dela do que de outras pessoas. Às vezes as pessoas em volta estão muito complicadas, então você, né, devido ao seu entendimento, é que vai pagar uma espécie de pato benéfico para a sociedade. Você é que vai aprender a dar aquela acomodada para fazer com que o jogo continue a fluir, né? Porque às vezes, como as pessoas dificilmente se acomodam, a situação fica muito presa. Então, é a própria postura da pessoa que vai mudando no fundo e ela vai se traduzindo assim, né? No intento favorável, numa oração, em gestos de gentileza. É isso que Ramakrishna dizia, né? De transformar a sua vida numa oração, né? Você, sem pensar, sem necessariamente, né, ficar discorrendo sobre, você vai encontrando no seu dia a dia formas de expressão nesse sentido, né? Então, quando essa forma de expressão ela fica muito empática, né, em direção ao meio, às pessoas, então a pessoa está fluindo muito bem, né? Muitas vezes a pessoa passa até por grandes grosserias durante o dia e passa na boa, passa até rindo mesmo, que ela compreende que é assim mesmo, né? Que a melhor postura que ela tem é essa que ela está fazendo. Mas realmente a vida do devoto não dual, ela vai ficando uma oração, é como se fosse uma oração, um conceito muito amplo, para juntar, né, todas essas modificações na intenção, na qualidade do pensamento, no entendimento do que é a vida, do que é lidar com o tal do outro. Tudo isso vai transformando a vida do devoto e vai realmente deixando ela o que a gente chamaria assim de uma atitude de devoção, de respeito perante a própria vida, né, como vida. Então,
vamos aqui para o verso 12, né? Firmemente se comprometa a manter um código de ética, mesmo depois que sua devoção a Ishvara Deus for firme. Olha como é que ele usa aqui a força, né, de uma mente bem estruturada, né? As pessoas perguntam assim, por que tem essas sugestões, né, do Pasana Yoga, do Karma Yoga? A boa prática do Karma Yoga e do Pasana Yoga, né? O Pasana Yoga é você manter o foco em cima de algo, é você focar em cima de algo e manter esse foco, né? Fundamentalmente a estabilidade da mente. Aí a pessoa pergunta, para que isso? Para isso aqui, ó, para você conseguir manter uma posição. Isso aqui é a tradução de uma mente que está bem treinada, né? Então, uma mente forte, capaz de manter um posicionamento, firmemente se comprometa a manter um código de ética. Está falando aqui qual é o seu objeto de foco aqui, ó. É manter o código de ética. É isso aqui que você vai ter que manter ao longo de todas as situações. É como se você realmente estivesse meditando em cima de um objeto. Vejam se não é assim, não é? É como se você tivesse elegido um objeto. Qual? É um objeto virtuoso, um objeto extremamente satívico, né? Então você se acostuma, você está focando uma virtude, né? E você está com a mente preparada para focar essa virtude, mesmo depois que sua devoção a Ishvara Deus for firme. É uma lei natural de senso comum que, se você está protegido por algo, você tem a responsabilidade de proteger esse algo em troca, né? Os pais cuidam dos filhos e os filhos devem cuidar dos pais, quando, né, esses pais se tornam incapazes de cuidar de si mesmos. Para aquele que quer a libertação, e quem não quer, né, o Vedanta é o meio. O Vedanta nos protege da ignorância e nos ensina como viver e investigar. Se eu obtiver o benefício do Vedanta, que é a libertação da minha necessidade de objetos e o amor não dual, ou seja, eu estou sempre agindo a partir de um estado de espírito, né, de autoconhecimento, de amorosidade, então isso é o meu dever sagrado, protegê-lo e perpetuá-lo. Isso aqui é uma honra que o indivíduo faz em relação a algo que lhe deu tanto benefício. E o que o James está escrevendo aqui é que não é preciso raciocinar muito sobre isso, porque isso é um argumento que ele toca profundamente qualquer pessoa. Se você foi tão beneficiado por algo, né, na sua hora, na hora adequada, quando esse algo precisar de uma proteção, cabe a você que foi beneficiado, né, ir lá e protegê-lo também. Então, ele está falando, está usando esse código de ética, né? O Vedanta ele tem um lado ético, né? Um lado de valorizar os valores adequados, a autoliberação muito forte. Então, ele está dizendo para que você, mantendo um código de ética, você está protegendo esse código de ética também. E esse código de ética ele é bom para quem investiga, para quem faz Karma Yoga. De uma certa forma, ele sossega as flutuações de mente quando ele é adequadamente compreendido e permite o estudante fazer um bom Karma Yoga, depois uma boa autoinvestigação, né? Então, ele está falando aqui de uma relação de mão dupla, que é o normal na vida, né? Você recebe algo, você automaticamente passa o que você recebeu. Ou você passa adiante, ou você passa protegendo aquilo que te beneficiou, né? Bom, isso aqui tudo ele está falando em relação à proteção da sociedade, né? Em última instância, muito embora às vezes as pessoas tenham, pessoas, por exemplo, do grupo da gente, como eu, assim, muitos anos já fiz muitas críticas à sociedade. Entretanto, do ponto de vista do autoconhecimento, essa sociedade é que permitiu que eu me preservasse o tempo suficiente para isso.
Então, muito embora todas as críticas que eu possa ter a esse meio social, ele foi o meio perfeito, adequado para que isso viesse a termo. Olha que interessante, olha como quando a gente olha a vida da gente de diferentes ângulos, como é que a interpretação muda completamente, né? Então, esse modo de vida que eu fui levando foi favorável a isso. Embora, né, enquanto eu ainda me via somente como uma pessoa, ele me pareceu um modo de vida desagradável. Hoje em dia ele pareceu bem adequado. Olha que interessante, né? Então, a gente está sempre, de uma certa forma, usufruindo da sociedade, né? Por mais críticas que a gente tem que aprender a ver o tipo de benefício que a gente tem e traduzir esse benefício da melhor forma possível em relação ao objetivo da gente, né? Especificamente a liberação, o amor não dual, né? Bom, depois então dele situar o indivíduo diante da sociedade, né? Então são inúmeros motivos para que você siga as regras, para que você preserve a sociedade, né? Não se esqueça que a sociedade é que preservou você até agora. Essa que é a verdade, né? Você tem uma série de garantias sociais que, querendo ou não, mantiveram você até agora aí. Então, depois dele mostrar, de modo muito simples, por que é óbvio você procurar, sobretudo, preservar a sociedade, agora ele vai dar o segundo grupo de motivos, né? Que é a proteção das escrituras. Muito embora as escrituras não sejam mais necessárias, estricto sensu, né? Falando de um modo muito estrito, porque está claro para essa pessoa que ele está falando de um devoto não dual, quem ela é e como ela vive do jeito que ela é. Vamos ver por que proteger as escrituras também é uma atuação dármica, que, muito embora o indivíduo já tenha o autoconhecimento, por que ele deve se empenhar nisso? Ó, proteção das escrituras. Número 1, tem uma vida digna, né? Tem uma vida dármica. Né? Não é necessariamente uma vida virtuosa, você não é um caçador de objetos sutis, né? Procurando manter virtudes. Não, você está apenas se equipando, se deixando equipar para que a sua vida siga do modo mais dármico possível. E pura e simplesmente porque você sabe que você é o próprio Dharma. Né? As coisas vão ficando muito óbvias. Tá? Então, eu vou seguir naturalmente como segue o Dharma. Né? Essa primeira frase vale a pena. Né? Se você falar isso, na maior parte dos grupos que tem por aí sobre libertação moksha, vai dar uma briga tremenda. Libertação não é licença para você fazer o que você quer. Fazer o que você quer é coisa de criança mimada. Tá? Isso é verdade, tanto quando o cara é criança, quanto o cara vai ficando velho. Não existe isso. O ser humano é um ser social, ele trabalha no meio social. Né? Toda a estrutura moral e ética dele está em como lidar com esse limiar entre o que ele interessa, o privado dele válido e o social válido. Todo o dilema moral e ético é isso. Então, não adianta, tá? Libertação, nem dentro das estritas noções de libertação de um sansari, também não é fazer o que a pessoa quer. Qualquer sansari com um pouco de juízo sabe, né? Aquele velho ditado, né? A minha liberdade vai até onde começa o direito dos outros, né? Então, de novo, repete, libertação não é licença para você fazer o que você quiser. Isso não existe, tá? Pessoas autorrealizadas que violam o Dharma, e infelizmente tem muitos, aí está aqui o James de novo dando uma cutucada nos outros. Ele chama de gurus vulgares e incultos da sabedoria louca, por exemplo. São pouco mais do que animais, né? Porque eles estão pouco mais do que meramente seguindo suas vássanas. Essa sabedoria louca aqui, por que se chama de sabedoria louca? Isso teve um certo ramo aí também no Extremo Oriente durante um determinado período. É porque o indivíduo, ele realmente ele tinha o autoconhecimento, a coisa ficava clara, e isso dava uma ruptura meio forte na personalidade dessas pessoas.
Como não tinha nenhuma orientação sobre Dharma, então você tinha alguns personagens bastante curiosos, né, que acabavam cometendo um monte de atos adármicos e acabavam se envolvendo em confusões, muitas vezes com o meio social onde viviam, né, de um modo desnecessário. Então, o James ele sempre bota isso aqui como uma espécie desses gurus decaídos, né, que não entenderam o campo dármico. A base da decadência de vários gurus é sempre a falta de compreensão do campo dármico. Em última instância, não estão levando em consideração Ishvara. É isso que não estão levando em conta, né? Então, aqui ele está dizendo que está falando aqui desses gurus decaídos, né? Que tem muita literatura sobre esse pessoal todo, né? Com vários tipos de abusos de poder, abusos sexuais, uma mistura dos dois. Então, aí ele está falando contigo aqui, está dizendo, bom, como é que você lida com isso? Até que você saiba quem você é e seu conhecimento seja firme, as escrituras é que são a sua proteção. Então, olha que coisa interessante. Até que você saiba quem você é e o seu conhecimento seja firme, ou seja, você está lidando com ele no seu dia a dia, no campo dármico, a ponto de realmente ver que ele está firme, a não ser que isso tenha solidificado em você, você precisa das escrituras, para sempre como ponto de referência. Mas, uma vez que você saiba quem você é, e você esteja firme, os papéis são invertidos. E agora você precisa proteger as escrituras. Uma pessoa culta coloca os outros em primeiro lugar, né? Ela sempre vê a necessidade do campo. Nós vivemos em um rio que é o habitat de muitos patos e gansos. Invariavelmente, quando um bando de gansos pousa em nosso gramado para comer os tenros brotos de grama, um ou dois que são maiores deixam de comer para vigiar enquanto os outros comem. É uma ordem natural. O que ele fala aqui nesse 14? Eu não li esse trecho. Um rodapé aqui. Ele está falando aqui de textos védicos, como os Smrits, mas isso não tem muita... Depois da gente ler aqui esse parágrafo, a gente volta aqui. Então, ele está querendo dizer que tem uma ordem, né? Tem os maiores que favorecem a atuação do campo, protegem o campo. Bom, se fosse o caso de um devoto livre e não dual, se fosse o caso dele regredir e se tornar uma pessoa desregrada, indisciplinada, inculta e grosseira, isso mancharia o nome do Vedanta. Ou seja, uma pessoa dessa, ela estaria fazendo o quê? Ela estaria representando na prática que ela não valoriza os valores que o Vedanta bota em realce, né? Ela não estaria valorizando isso, ela estaria fazendo uma antidivulgação, né, da escritura. Infelizmente, uma das razões pelas quais eu tento eliminar do Vedanta muitos dos sinais óbvios da cultura védica ocorre devido ao tremendo desserviço à ideia de libertação imposta a buscadores por muitos swamis hindus e seus discípulos ocidentais, que desde os anos 60 vieram para o Ocidente e mancharam severamente a sua reputação. Aí ele descreve aqui o Osho Rajneesh, o Swami Satchitananda, o Adida, o Swami Muktananda, o Yogi Amrit Desai, Andrew Cohen, Swami Sudananda, até mesmo nessa própria linhagem, né? E outros peixes pequenos, numerosos demais para mencionar. Portanto, é nosso dever ensinar através de preceitos e de exemplos. Né? Então, por que ele está comentando isso? Porque esses que ele está chamando aqui, que seriam esses gurus vulgares, eles atacam, né? A vida deles é uma ofensa às escrituras que eles usaram, né, para conseguir se firmar no autoconhecimento. Né? Então, o que o James está falando aqui é que isso não honra
né, o legado dessas pessoas. Ele dá vários exemplos. Engraçado como isso é muito comum, né? Uma época, Muktananda era tido como um santo, né? Depois teve tanta denúncia em cima dele, nem sei o que houve. A Didá também, todos esses aqui, a gente vai ouvindo falar ao longo aí de décadas, né? Bom, de fato, sobre esse ponto, né, que é o ponto do decaído macular o conhecimento, né, que ajudou ele fala sobre esse ponto no Bhagavad Gita, o Krishna, fala a Arjuna. Arjuna, por que você é um modelo? Se você fugir do campo de batalha, a sociedade seguirá seu exemplo. Arjuna era um general, né? Ele não era só um guerreiro, ele era um general de campo, ele tinha exércitos sob o comando dele, né? Então, Krishna prossegue dizendo, considere o meu caso, eu não tenho nada a realizar na vida, né? Krishna não está sujeito aos gunas, né? Ele não está aqui por karma, ele não nasceu por karma. Não tenho nada a realizar na vida porque eu sei quem eu sou, mas como ser humano, né, olha como o meu papel no campo dármico, eu vim ao mundo por uma razão e estou seguindo o meu dever. Então ele cumpre uma função. Portanto, o primeiro aspecto da proteção das escrituras é o seguinte: um devoto iluminado não dual, ele deve glorificar a tradição, e não o contrário, né? Não deve trazer descrédito a essa tradição. Você não deve ver na vida de um devoto desse, de um professor desse, nada que desabone a tradição, né? Por quê? Por causa daquela coisa que a gente falou lá em cima. É natural, quando você é beneficiado, você querer retribuir. E se você é beneficiado pela tradição, de um modo que facilite você imensamente no seu objetivo, por que não retribuir do mesmo jeito, né? Honrando a tradição através da própria vida? Então, o James ele sempre bota esses exemplos. Às vezes parece assim uma certa implicância, mas eu entendo por que ele bota isso, porque a quantidade de pessoas que se desvirtuam assim é muito grande, né? Então a gente tem muitos casos descritos, filmes, e realmente todas essas experiências aqui, elas envolveram muita gente, algumas vezes por mais de uma geração, né? Então, como é um caso muito recorrente, ocorre tanto no Ocidente quanto no Oriente, então sempre tem um comentário, né, sobre essa espécie de guru, de professor que saltou, né, como se diz, saltou do ônibus da investigação antes do ponto. O indivíduo acelerou ali, pulou, mas não era a hora ainda, né? Ele tinha que estar olhando outras coisas, né? Então, tem esse compromisso com a escritura. Outra coisa, né? Como é que lida, então, com isso? Compartilhe o conhecimento. É assim que você lida, né? Com compartilhar o conhecimento é o âmago do Dharma. Estamos falando do Dharma para o Dharma, no Dharma, né? Somente sábios devotos não duais estão devidamente qualificados para ensinar, né? Se eles não ensinarem, aqueles que buscam ficarão presos à safra de professores de iluminação perenemente disponíveis e inexperientes, que basicamente acabam compartilhando ignorância e confusão na forma de muitos mitos de iluminação, né? É o problema, né? Tem muitos que realmente veem, sabem-se consciência e existência, mas só ao longo dos anos é que uma pessoa dessa sabe se ela está colhendo fruto disso ou não. Qual é o fruto disso ou não? É a liberdade, né? E o amor incondicional. Esses é que são os frutos da liberação. Isso o investigador, o estudante, ele só sabe com o tempo se isso está funcionando. Ele só vai conseguir ver isso no dia a dia dele, né? Então, se não houver esses sábios devotos, né, não duais, firmes, o que acontece? Aqueles que estão na busca, eles ficam muito à mercê
um tipo de professor que é muito comum. Não é mal intencionado, né? Mas ele ainda não colheu esses frutos. Então, é natural, como ele não tem acolhido esses frutos, que ele projete muitas, né, das camadas inconscientes dele de insatisfação no próprio ensino e muitas vezes no próprio estudante, né? Então, infelizmente, eles acabam compartilhando involuntariamente ignorância e confusão na forma de muitos mitos de iluminação. O mundo some quando você ilumina. Quando você ilumina, você tem vários poderes. Quando você ilumina, você não tem mais problemas, né? Sua vida vai ser uma coisa de cor-de-rosa, um sonho maravilhoso, né? Então, são muitas confusões, né? Você vai ter uma vida incrivelmente romântica, perfeita. Isso muito embora seja muito ingênuo, isso faz um apelo muito grande à psique profunda do buscador espiritual, né? E ele acaba entrando, mesmo que praticamente de modo involuntário, ele vai simplesmente sendo tragado pela atmosfera. Se devotos não dois puros evitam ensinar, nós vamos acabar em vários becos sem saída na linhagem, que não vai ter seguimento, né? Portanto, a Escritura diz a toda pessoa verdadeiramente iluminada: não negligencie os que buscam sinceramente, né? Não negue o conhecimento àqueles que o buscam com sinceridade. Como Shankaracharya diz no Vivekachudamani, verso 41. O grande sábio olhou para o buscador com compaixão e insistiu para que abandonasse o medo, agora que ele havia se refugiado nele, no sábio, né? Então, esse é um outro aspecto, né, de por que levar uma vida dármica, né? Por que o devoto não dual deve levar uma vida dármica? Então, a gente viu ali, primeiro, proteção à sociedade. Agora, a gente está vendo com relação ao conhecimento mesmo, né? Você honrar, como a gente viu aqui em cima, você honra as escrituras através da sua vida, é o que às vezes dizem, né? O fulano de tal é uma escritura viva, né? Claro também que tem muito mito ensinado aí, né? A gente tem que saber descontar tudo. Uma outra coisa pela qual um devoto não dual ele vive dharmicamente é porque ele compartilha o conhecimento, né? Depois da gente ter visto isso, né, que a proteção das escrituras, a proteção da sociedade como fundamentos, né, da atuação dármica do devoto não dual, agora vamos ver autoproteção. Esse é o terceiro motivo pelo qual um devoto não dual ele lida de um modo dármico, né, com a vida. Então, o terceiro é a autoproteção. Se não polirmos regularmente os objetos de valor em cobre e prata de nossas casas, esses objetos vão ficar manchados. Da mesma forma, um devoto não dual é aconselhado, tá? Ele é sugerido, aconselhado, a permanecer familiarizado com as escrituras, para a proteção do seu próprio autoconhecimento. Né? Revisitar as escrituras constantemente é um modo do indivíduo não negligenciar o autoconhecimento dele. Né? Ele não ir trocando esse autoconhecimento por sutis vássanas de necessidades, né? Necessidades de reconhecimento, necessidades de satisfação luxuriosa, necessidades de respeito, necessidades de ser líder, né? Então, quando o indivíduo mantém esse contato aí com as escrituras elas dão, né, através da constante lembrança, através do estímulo à devoção adequada, à investigação certa, elas o tempo todo elas estão, na verdade, protegendo esse autoconhecimento desse monte de deslizes, né? Por isso que o Vidyaranya, ele também fala, né,
no Panchadasi, que ele ali evoca um outro motivo, mas ele também evoca esse, né? Que o indivíduo ele deve estar sempre referenciado nas escrituras. E ele diz uma coisa interessante, ele diz, pô, mesmo que o conhecimento seja firme, etc., etc., e não se precise mais do Vedanta, já que é para falar de alguma coisa, por que não falar do Vedanta, né? Porque o Vedanta ele é muito mais bonito quando a gente sabe daquilo, né, do qual ele está falando. Então, o Vidyarani ainda bota esse outro lidar com a escritura, que seria uma coisa bem lúdica, né? Você ouve algo que você simplesmente acha bonito, porque sabe que é aquilo ali mesmo. Né? Então, voltando aqui à autoproteção, né? Então, o indivíduo ele é sugerido, aquele que tem autoconhecimento, a permanecer com um vínculo com as escrituras. Para quê? Para que ele proteja a si mesmo, né? Enquanto liberto, para que ele não deslize como os outros, né? E seja apanhado aí nas distrações. Antes de você saber quem você é e alcançar a devoção não dual, você precisa entender Ishvara, porque o conhecimento de Ishvara revela por que você não pode se considerar um fazedor de ações. O fazedor de ações, ele é o entendimento mais atrasado, mais arraigado da autoignorância, né? O fazedor de ações, ele só existe porque tem um senso de absoluta incompletude por trás dele. É por isso que o indivíduo se identifica com o fazedor de ações, porque ele se sente o tempo todo incompleto. Só pelo fato de ele se sentir o tempo todo incompleto é que ele se mete sem parar num monte de ações. Por isso que ele falou que essa confusão, né, o jiva se confundir com o fazedor de ações, é a manifestação mais profunda, mais arraigada, é a mais enraizada da autoignorância, né? Como é que você lida com isso? Um dos primeiros modos de lidar com isso é você ter o conhecimento de Ishvara. É esse conhecimento de Ishvara que refaz a sua ideia de que você é um fazedor de ações. Você passa a se ver como mais um elemento do campo dármico, e não o fazedor de ações do campo dármico. O que qualquer, né, análise um pouco mais cuidadosa mostra que é uma completa viagem total do indivíduo, ele atribuir a ele tantas coisas. E o mais impressionante é que isso ocorre mesmo, a gente vai se esquecendo disso e vai se esquecendo como é que era, né? Mas isso chega a um ponto onde a pessoa começa a ter sérios problemas físicos, psicológicos, porque, na verdade, já ela está se vendo como um grande fazedor de ações, inevitavelmente ela tem tudo para carregar o mundo nas costas, né? Ou então ter aquela impressão de que está carregando o mundo nas costas, né? Então, a gente vai se esquecendo disso como é, mas isso é um peso tremendo na pessoa. A pessoa fica massacrada com esse tipo de programa, né, que começa a rodar nela, que é uma crença. Então, ele está falando aqui a importância do conhecimento de Ishvara. Qualquer conhecimento humano ele tem que levar em conta esse campo aqui. Não importa como é que você chame isso. Dharma, Ishvara, Alá, não importa. O que importa é que tem uma ordem pré-dada no mundo. A ciência tem uma enorme dificuldade de lidar com isso, porque ela vai ter que lidar com funções determinísticas que ela está advogando, né? Ela se contrapôs a isso já há algumas centenas de anos. Ela teria que reler isso é muito complicado. No apontamento direto, muitas vezes você também não tem o conhecimento de Ishvara, o que faz você confundir vários níveis de realidade e criar vários mitos, né, sobre o que seria iluminação. Na verdade, com base nisso, ele vai fazer uma definição aqui do que é libertação frente ao fazedor de ações. Ele vai falar, com outras palavras, a mesma coisa. Na verdade, uma definição de libertação, uma definição de moksha, é você ficar livre do fazedor. Por quê? Porque o fazedor ele é um objeto em você, consciência. Por outro lado, você é incessantemente ativo até o dia em que morre e que pensa continuamente. Eu farei, quero fazer, devo fazer,
eu poderia fazer, eu fiz, etc. Ser um fazedor é pensar que você é a causa da ação. Quando você entende Ishvara, todos os constituintes da ação, é isso que importa para a gente quando a gente estuda Ishvara. É você saber quais são, na verdade, os constituintes da ação. Né? Você vai aparecer, mas vai ser apenas um deles. Quando você entende Ishvara, do aspecto do fazedor, né? Então você vai entender todos os constituintes da ação, você pode ver claramente que você não está fazendo nada, você não tem como fazer nada. O sistema de experiência que você está usando não foi criado por você. Então, para começar, né? Nem o corpo, nem a mente. Então, realmente, tudo isso funciona à sua revelia. Né? Você não tem como estar fazendo alguma coisa. Mas, sendo a ignorância o que é, ignorância, há, invariavelmente, um significado implícito nesse ensinamento, que as almas realizadas frequentemente deixam de investigar. Qual é isso? Né? Qual é esse significado implícito que mesmo as almas autorrealizadas deixam de investigar? É o seguinte, ó, se eu sou livre para não fazer nada. Ou, alternativamente, eu sou livre para fazer o que eu quiser. O que eu quiser aí é o que está no Dharma, tá? Né? Como cantava o Raul Seixas, né? Amor é a lei, vamos ler assim o Dharma, né? E você faz tudo o que é da lei. Não é fazer o que você quer, porque a gente já viu que isso não tem cabimento, né? Então, alternativamente, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que couber a mim no meu Dharma. Então, eu posso desempenhar minhas funções ordinárias, não tem problema nenhum. Se essa visão não for investigada, a afirmação de Narada, a de que você deve manter contato com as escrituras, pode impor limitações à sua libertação. Por que eu devo manter meu relacionamento com as escrituras? Né? Essa é a pergunta dele. Por que ele está dizendo que o Narada disse que ele tem que manter lá o contato com as escrituras? Porque as escrituras eliminaram a ideia do fazedor. Né? Então, agora, esse fazedor, você estando livre dessa ideia de eu sou fazedor, você está livre com duas consequências práticas. Na ordem manifesta de realidade. Né? Que todos os problemas é na ordem manifesta. O que você é, não tem problema nenhum, não vai te dar juízo de nada, não vai te deixar dúvida nenhuma. As suas dúvidas estão todas no campo da manifestação. Né? Se realmente eu sou livre, será que eu entendi que eu sou livre para não fazer nada e sou livre para deixar uma vida normalmente de ação se desenvolver? Eu compreendi isso, né? A não ser que isso esteja muito bem investigado, você pode começar a impor limites à sua libertação. Que limitações são essas? Você estaria se limitando ao não fazedor estricto sensu, entende? Mesmo você, uma vida com um monte de carga kármica para se fazer. É como se você estivesse saindo, por falta de compreensão deliberadamente, da estrutura kármica que você tem que cumprir. Claro que em outro momento isso vai voltar, né? Por isso que ele está dizendo que se você não olhar com cuidado a qual fazedor está sendo falado, você pode começar a compreender limitações à libertação. Aí ele quer responder isso aqui. Afinal de contas, se o problema do fazedor foi embora, de verdade, por que eu devo manter meu relacionamento com as escrituras? Aí tem aqui o 13º verso. Aqui começa um assunto que é sempre bom lembrar. Por quê? Por que eu tenho que manter meu contato com as escrituras? A resposta está aqui. Porque, enquanto a noção do fazedor estiver presente, existe perigo de uma queda. Então, essa noção do fazedor, o que ele está querendo dizer? É que muitas vezes ela não é uma noção, depois de um tempo, que continue conscientemente clara. Né? Arrastado, condicionado por vasanas, essa noção de fazedor pode estar oculta, né? Em alguma vasana que não foi vista, em alguma situação
onde isso não ficou claro. Então, aonde houver alguma... Traduzindo em termos muito simples, é o seguinte: enquanto houver, para valer, no Jiva Mukta, né, alguma impressão onde ele espera obter um resultado favorável naquela situação, está valendo a pena ele investigar, porque tem o perigo de uma queda aí. Ele está esperando algo, né? O Jiva Mukta, ele se mete nas ações, mas não esperando algo, né? Isso não é importante para ele. Ele pode até estar esperando, mas se não ocorrer, não faz a menor diferença. Ele pode até estar esperando. Isso é quando ele tem vasanas, né, que são apenas preferências, não são mais vinculativas. No entanto, se ele estiver diante de uma ação onde houver uma expectativa muito forte de que algo ocorra e que esse algo dependa dele, então ele tem que investigar, porque provavelmente tem alguma noção de fazedor aí. A personalidade esperando usufruir alguma coisa mediante uma ação dela mesma. Então, onde tiver uma expectativa muito forte, expectativa é um bom guia para o indivíduo ver se ele está ficando livre das vasanas ou não. Se as expectativas dele tirarem ele do eixo, sim, é um bom indício de que ele ainda está com muitas vasanas vinculativas atuando. Se, por outro lado, ele tiver expectativas que já não funcionam com a força de antes, aí quer dizer que o conhecimento está dando resultado, né? Então, é por isso que tem que se manter o contato aqui com as escrituras, tá? Porque tem que ter cuidado com essa noção do fazedor. E como é que a gente acha ela? Aonde estiver uma forte expectativa. Vale a pena investigar para ver se existe uma noção de fazedor por trás de uma forte expectativa. É um vínculo muito forte. O fazedor, ele em geral, está muito vinculado a uma tremenda expectativa. Então, sempre vale a pena investigar. Por causa dessa possibilidade de ter ainda uma noção de fazedor atuando aí, é que tem o perigo de uma queda, né? E aí ele vai falar disso como a doença da iluminação, que a gente já viu, né, sendo comentado em outros textos. Quando uma pessoa realiza quem ela é, ou seja, quando ela fica com autoconhecimento, né, há uma tendência natural de tocar o sino, né, fazer um alarde e fazer com que todos venham à igreja, né? Eu iluminei, venham me ver, né? De fato, o mundo espiritual está repleto de cadáveres de yogis decaídos devido a essa ideia. São muitos, viu? É muitos. Você vai lendo, é muito. Quando você redescobre sua liberdade, o leite da bondade não dual flui suavemente em suas veias e você quer compartilhar. Você é glorioso, radiante e é sempre muito inspirado. E imagina que um simples olhar de seus olhos compassivos ou uma explosão de energia amorosa do seu incrível coração é o suficiente para iluminar as massas. Não há culpa envolvida nisso, mas mesmo depois de adquirir o autoconhecimento, um devoto não dual não deve se tornar complacente ou excessivamente confiante, porque a Maya o está constantemente atraindo. Tentações, né? Fama, poder, prazer, riqueza, ou apenas a sedução por uma nova identidade gloriosa, o ser, né? São muitas. As Escrituras prescrevem várias regras para salvar os iluminados da tentação. Se a cautela for lançada aos ventos, você está indubitavelmente se encaminhando para uma queda, o que não significa perder o autoconhecimento. Olha que interessante, porque uma vez obtido de forma clara e completa, o autoconhecimento não pode ser perdido. No entanto, ele pode ser ofuscado, eclipsado, enevoado pelo egoísmo, pelo senso de propriedade, pelo falso orgulho, apego aos prazeres dos sentidos
e qualquer uma das tendências mundanas, particularmente o desejo de reconhecimento, né? É um outro mito, né? O aluno fica diante do mestre, o mestre reconhece o aluno, aí chovem pétalas do céu, né? Então, na próxima cena, o aluno entra no anfiteatro reconhecido por um monte de sábios, né? Um monte de fantasias que funcionam na psique inconsciente da pessoa, né? Então essas fantasias elas mostram esses desejos mais assim mais infantis de reconhecimento, de ter agora assumido, né, uma nova identidade, né? Eu sou o ser. Até pode falar, o ser sou eu, né? É uma nova identidade do cara. Então, isso é muito comum, é como ele falou aqui, entendeu? Não tem culpa envolvida nisso. Isso não é pessoal, isso é uma coisa que ocorre. Isso é uma coisa inerente à psique humana, é ela alimentar. A gente sabe disso, ela alimentar essas coisas. Que ela alimente, gente, não é problema, o problema é embarcar nisso. Esse é o grande problema. Porque até que uma mente fique cansada de fazer alguns caminhos de pensamento, ela naturalmente pensa por muito tempo um amontoado muito grande de muitas bobagens. Então, a consciência que está usando o corpo sutil é apresentado um monte de pensamentos inúteis. Tá? Isso é normal. Tentar frear isso é um trabalho muito ingrato, não vai dar certo. É muito melhor você ficar numa... Se é para aprender alguma coisa, ficar no conhecimento como Vedanta, que ele vai fazer com que isso diminua ao longo do tempo por pura compreensão, né? Agora, naturalmente, esse monte de coisas aparece. É normal. Se as pessoas pudessem conversar entre si, eu vou inclusive ver que os pensamentos que ela tem sobre iluminação são os mesmos, porque o sistema de programa é o mesmo, né? A coisa é a seguinte, não é ter ou não o pensamento. Isso não é relevante. As pessoas ficam impressionadas quando vê esse monte de pensamento aparecendo. É que nem quando você está numa feira, você não é obrigado a parar nas barracas para comprar nada, né? Você vê esse monte de pensamento aparecendo, inventando um monte de fantasia sobre o ensino, tudo, você simplesmente sabe que é fantasia, só isso, né? Com o passar do tempo, a quantidade de pensamentos vai diminuindo, porque nenhum sistema se aguenta se ele não é retroalimentado, né? Isso é normal. Mas basta não embarcar, né? É só isso. Você vai continuar vendo centenas de milhares de pensamentos por dia. É só não embarcar naqueles que não tem nada a ver com o conhecimento. Então, uma outra função que a gente está vendo do conhecimento é para ele preservar a pessoa, né? Ele preservar o Jiva Mukta. Porque o que está sendo indicado aqui é que tem muitos enganos sutis, né? É isso que ele está querendo dizer. São enganos sutis e muita gente entra nisso. E aí pega todo o trabalho, né, de investigação, uma vida toda, e simplesmente joga pelo ralo, né, sobretudo com um prejuízo a si mesmo enorme, né, muito mais do que qualquer outra coisa, né? Então, dito isso, ele arremata aqui, ó, a iluminação, né, a sabedoria. Eu estou tirando que o Arlindo não gosta disso, né? Vamos botar aqui, ó, a sabedoria. A sabedoria exige maior vigilância dos valores. Então, a sabedoria ela exige maior vigilância do valor que os valores dármicos têm, né? Porque eles representam a ética inerente de uma pessoa liberada, de uma pessoa com autoconhecimento, quando ela aparece, manifesta na Terra, né? Então, qual é uma boa âncora? É você sempre estudar. Quando tiver alguma dúvida, né, você rever, né, por que um determinado valor é importante. Aquele livrinho do Dayananda, O Valor dos Valores, ele mostra como isso é científico, ele demonstra para você em cada parágrafo por que é que vale a pena cultuar aquele valor. Ele prova isso. É claro
que você tem que estar interessado no desapego, na liberação, para que aquilo faça sentido. Mas é interessante você fazer o gancho por esses valores, né? E isso aqui ajuda muito o indivíduo a ele não se dispersar, né? Sabedoria exige uma maior vigilância dos valores, porque fica muito mais fácil do que antes ganhar coisas mundanas quando você sabe quem você é. E o entrelaçamento com as coisas do mundo causa problemas similares aos jivas iluminados e aos jivas não iluminados. Ou seja, todos continuam sujeitos às mesmas coisas. Só que um sabe o que é. Como é que funciona isso? O outro não sabe. Então, o que não sabe, ele alimenta isso automaticamente, e o que sabe, ele tem a chance de impedir que isso seja alimentado, para o próprio benefício dele, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esses assuntos? Esse assunto aqui ele é muito delicado, né? Mas por trás dessa doença da iluminação, tem um funcionamento muito básico, é um programa muito simples, é assim, eu espero ser reconhecido e, portanto, eu preciso fazer coisas para isso. Né? Isso é onde bate com mais força essa doença da iluminação. Ela pega muito em quem ensina, né? Quem tem algum ensinamento para dar, ela pode pegar bastante, né? Em todo caso, o indivíduo, subrepticiamente, ele começa a se ver como um jiva iluminado, quando, na verdade, qualquer coisa no mundo é iluminado pela consciência, né? Eu dizer que um jiva é iluminado tem tanta relevância quanto dizer que um grão de areia ou um monte de lixo, né, num canto aí está iluminado, é a mesma coisa. Então, na doença da iluminação, ocorre uma inversão aqui, né? Um ego espiritual captura a iluminação para si. Por que o valor dos valores é interessante aqui? É porque, através do cultivo de valores dármicos, você impede que um ego capture isso para si, né? Você mostra que isso aqui não é algo aplicável a um ego. Esses valores dármicos, eles são valores impessoais. Então, é o melhor jeito que tem do indivíduo investigar para ver se ele está dominado por essa vaidade chamada doença da iluminação. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Sobre esse aspecto aí, que é um aspecto bastante delicado, né? É porque, em geral, quando a pessoa ela tem noção do que ela é, a coisa é tão boa, tão libertadora, que, assim, por simplesmente ser uma coisa boa, a pessoa acha que tem que compartilhar com os outros. Só que ela ficou muito pouco tempo com ela mesma para saber todos os artifícios que têm que ser investigados, né? Então, muitas vezes, já sai falando, conversando, dando sugestão, e ainda não testou em si mesmo como é que isso funciona, né? É preciso um tempo. O tempo é o melhor amigo nessa hora. O tempo e as escrituras. E a vida cotidiana, ordinária, né? Para o indivíduo ver como é que isso está aparecendo na vida dele. Só vale a pena se ele tiver uma visão clara de como isso aparece na vida dele. Senão, isso fica o que se chamaria de iluminação, fica uma outra camada aí de projeções, né? Cumprindo o mesmo papel que outras camadas de projeção já cumpriram. Isso é muito comum. Alex, Oi. A todo instante que me ocorreu, né, a vida está nos colocando experiências, né, para a gente fazer a investigação. Então, a gente tem que ser grato a isso, que nós estamos aqui para isso, né, que nós, acho que vocês já viram aí no texto, não viemos aqui para ficar usufruindo, né,
das benesses, né? A gente está aqui nessa passagem mesmo é para se liberar, procurar, né? Realizar o ser. Então, tudo que acontece, cada sabor ou dissabor que acontece, qualquer coisa. Viu, Betânia, aquilo que você estava falando, na hora que a Betânia estava falando lá, a dificuldade, às vezes, que a gente tem de, né, de lidar, conversar com os outros, tal, tudo isso, a gente tem que começar a olhar com isso com bênçãos, praçades, oportunidades que estão sendo constantemente nos ofertadas para a gente fazer essa investigação. Agora, depende do que a gente vai fazer com isso, né? Ali no livre-arbítrio, então está constantemente, você está sendo colocado, isso aqui é um campo de prova, é um laboratório. E você, através dessas experiências, você é o sujeito que tem que aprender a objetivar as coisas, entendeu? E entender a equação e solucionar. Então, é isso daí que eu estava pensando em falar para vocês, né? É isso aí mesmo. É isso aí. É isso aí. Eu queria complementar com uma coisa, assim, muito bom, Alex, de você trazer também isso de viver, né, esses ensinamentos antes de falar sobre eles, né, que eu acho que isso é muito importante, né, até me faz até refletir mais ainda sobre isso, porque eu me exponho bastante aqui no grupo, né, porque eu estou na caminhada. E nessa caminhada a gente vai fazendo, vai batendo a cabeça, mesmo estando com as escrituras e com os ensinamentos aí, né? E eu fico, eu vou ficar mais atenta, né? Porque às vezes eu compartilho algo e ainda isso também não está tão internalizado, isso ainda é uma reflexão ainda mais intelectual do conhecimento, né? Mas talvez eu não tenha essa experiência, porque você falou algo muito interessante, né? Às vezes as pessoas querem compartilhar algo que, puxa, achei muito legal isso, né? Que foi falado, faz todo sentido. Mas essa bagagem de investigar na sua vida e claro, eu investigo um monte de coisa, mas talvez tenha algumas coisas que eu, mesmo sem investigar, já aceitei e estou, na verdade, né, já achando que está integrado. Então, achei muito legal essa fala e é isso aí. Sem culpa, né? Sem culpa, acho que esse ponto é importante. Sem culpa, sabendo que é uma caminhada e vamos embora, e vamos juntos aqui, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Todo esforço aqui é para entender como a coisa funciona. Porque quando a gente entende como a coisa funciona, a gente faz o que o Marcelo disse, a gente objetiva a coisa. A gente se acostuma com ela, a gente vê, olha, funciona assim mesmo. Funciona assim comigo, funciona assim com a Betânia, funciona assim com o Marcelo, com minha mãe, com meu irmão. A gente vai se situando através disso. O único jeito de ver tudo isso em prática é na vida ordinária mesmo. Eu não vejo outro lugar. Você começa a observar cada vez mais movimentos de psique. E aí entram esses recursos todos aí que a gente tem, essas visões de mundo, como é que o Vedanta troca uma coisa pela outra, por que vale a pena deixar de lado um jeito de pensar e usar o outro. Mas o cara ele começa a ficar isso, né? Ele não está aqui mais para... Na verdade, acho que as pessoas que chegam a Vedanta elas estão fartas dos piques e repiques de prazer sensorial.
em última instância, encher o saco. Não é nada contra, só não é a favor. Entendeu? Não, eu não quero mais passar a vida assim. O grosso das pessoas faz, está ótimo, a experiência humana é assim mesmo. Uma gigantesca maioria, para manter ela, a gente sabe que essas experiências todas têm a tendência a se manter. Então, o grosso da humanidade, né, o ser humano em si, ele trabalha assim. Mas, né, tem como o Marcelo falou, né, a gente não está mais orientado por isso, né? A gente não está mais orientado por isso por uma questão de saturação, de experiência e compreensão. A gente não tem nada contra, a gente só não quer mais. Né? Já cumpriu o seu papel. Não quer dizer que a gente não saiba fazer, claro, né? Ver uma experiência prazerosa, a gente sabe aproveitar. Quando vem muito desconfortável, a gente sabe que a gente pode tentar evitá-la, né? Não tem problema nenhum. Mas a gente não vive mais assim, né? A gente, hoje em dia, quer olhar as coisas de uma outra forma, dado por um outro tipo de compreensão de si mesmo. Essa que é a ordem. Né? Você mexe em tudo isso para você mudar a compreensão de si mesmo. Depois, naturalmente, os outros ajustes vão ocorrendo, mais cedo ou mais tarde. Né? Vão sendo passados no seu dia a dia diante de uma nova compreensão. Né? E a coisa vem vindo mesmo, ela vai tomando forma. Né? Mais cedo, de um modo mais rápido, mais lento, depende de cada um. Né? Às vezes, uma mesma visão ela tem que passar por várias mudanças, né? Até ela ficar mais aprumada. Mas o que a gente está fazendo aqui o tempo todo é isso. Então, muitas vezes a gente até compartilha as coisas. Eu acho válido, contanto que a gente saiba o que esteja acontecendo. Às vezes a gente quer compartilhar uma coisa e é uma grande sacação, a gente sabe que ela não está sedimentada, mas a gente compartilha sabendo isso. Né? Outras vezes a gente já compartilha uma coisa que está sedimentada já está forte. A gente compartilha sabendo isso. Então, eu acho válido os compartilhamentos sempre, mas a pessoa que está compartilhando ela tem que saber fundamentalmente em relação a ela se isso está firme ou não. É a única coisa que realmente importa, né? Porque o compartilhar é legal porque ele mostra que, no fundo, o que é compartilhar, né? Compartilhar é quando a gente consegue mostrar ângulos de visão para uma outra pessoa, de modo que outros ângulos de visão possam ser comuns. Né? Eles se desenvolvem sobre uma base comum. Então, isso tudo é válido, contanto que o indivíduo sempre esteja ciente do panorama que aparece aqui no corpo sutil dele. O enfoque da gente é esse. Você for olhar, 99,9999% de todo o ensino do Vedanta, ele é direcionado ao corpo sutil enquanto uma unidade de experiência no estado de vigília. Ele é direcionado para isso, o tempo todo. Por quê? Porque é onde tem mais confusão. Então, um dos modos que a gente tem de lidar com a confusão é compartilhar. Né? À medida em que eu acho que eu estou confuso, o Marcelo acha que está confuso, a Estela também, a gente começa a compartilhar, a gente vê que a gente não está confuso, a gente está lidando com a mesma coisa, né? Que parecia confuso porque não tinha o compartilhamento. Então, o compartilhar é válido, o fundamental é a pessoa que está compartilhando saber se aquilo que ela está compartilhando para ela é uma coisa que já está sedimentada ou não. Mas aí é com ela mesmo, isso não invalida o compartilhar e nem a utilidade dele, que basicamente é ajudar nós e os outros a se orientar. Né? No fundo, o que a gente está fazendo aqui o tempo todo é uma orientação, né? É uma reorientação, estamos nos reorientando. Mas bacana, legal esses comentários, porque são comentários delicados, são comentários de quem está notando nuances, e como essas nuances é que alimentam o samsara, né? O samsara, no fundo, ele é alimentado sutilmente, depois ele vira um monte de coisa. Né? Mas, inicialmente, os principais alimentos do samsara são esses constituintes mais sutis, né? Dos pensamentos, os mais indiretos, os mais escondidos, os que podem te pegar mais de surpresa, não tem jeito. É assim que a inconsciência vai, é de surpresa.
né? Mas é legal que a gente esteja com essas questões, porque elas mostram que a gente está olhando esse panorama, né, que a gente tem que olhar, não tem jeito. Isso é aquilo, né, você realmente não tem livre-arbítrio. O único livre-arbítrio que você tem é tentar afastar essa hora o máximo que você puder, de você ficar examinando o que você está produzindo aí dentro. E esse é o grande livre-arbítrio que a gente tem. Então, aí a gente sai brincando pelo mundo, né? Vai atrás dos prazeres do mundo, até ver que isso não está dando resultado. Então, aí volta para a lição obrigatória. Bom, agora você vai ter que dar um jeito nesse negócio que está aí dentro. Aí é contigo, né? Tem o sistema tal, tem o sistema Y, mas não tem jeito, cara. É a gente mesmo. Não tem jeito mesmo. Por isso que eu acho que o Vedanta e a investigação, eles funcionam melhor naqueles que têm um mapa razoável, confiável de como a personalidade funciona. Porque uma pessoa que tem esse mapa, ela identifica as vássanas mais incômodas. Ela está acostumada. O que atrapalha a gente é a falta de costume. Se você não está à vontade com uma vássana sua, vamos dizer que é uma vássana desagradável, você não está à vontade com ela. Então, quer dizer que você está querendo se livrar dela. Então, toda a sua energia que está sendo usada na investigação vai estar agora sendo aplicada por uma tarefa ingrata, que é tentar afastar na base da vassourada uma forma de pensamento extremamente sutil e a qual você está acostumado há décadas. A chance disso dar certo é muito pequena, é uma perda de energia extraordinária. Então, o mais interessante do que ficar fazendo isso, né, que é o que muitas práticas espirituais preconizam, é fazer o contrário, é fazer o que o Vedanta faz. Te conduz por um raciocínio não intuitivo, né, da sua experiência ordinária. É o jeito mais seguro para desfazer tudo por pura compreensão. Né? Mas, para isso ser eficaz, quanto mais o estudante ele tiver uma noção clara de como o corpo sutil dele funciona, como é que é a programação, mais resultado ele obtém na investigação. Ele não vai perder tempo com projeções destinadas a ocultar outras projeções. No fundo, você está lidando com um monte de camadas jogadas uma em cima da outra. Como se você tivesse com um quadro, aí cada hora você fosse pintar uma cena. Antes de acabar de pintar a cena, você já está pintando ela de outra cena. E nessa cena que você acabou de pintar, você já está pintando outra e com a ideia de pintar mais 10. É nesse ambiente que o estudante tem que se virar. Ele tem que aprender a ver essas sucessivas camadas e separando o real do irreal, de cada uma delas. Vai se acostumando com isso. Nesse ínterim, ele vai lidando com os ganchos emocionais, que é o problema. O problema não é o pensamento só em si, né? É a carga emocional que ele traz. É essa carga que a investigação é reiterada, o uso dos modelos do Vedanta vão diminuindo essa carga emocional com o tempo. Isso que não adianta sair correndo, né? Para não substituir uma projeção que você quer deixar à vista por uma outra, escondendo essa. Por isso que o sistema ele é muito delicado e hábil, né? Ele trabalha na sua psique última e interior, cobrindo uma camada sutil com outra camada sutil. É esses movimentos que a gente vai vendo, aprendendo a separar o real do aparentemente real. A gente começa assim, porque os pensamentos é que dão um significado, né, da orientação da vida, dos valores. Aí depois isso vai espalhando para o resto. Né, gente? Vou avançado aqui da hora. Oi, Henrique. Oi, Alex, tudo bem? Fala, tudo bom? Falando de compartilhar, né? Isso que é muito legal, esse texto que foi trazido, que eu acho que a gente lava roupa suja antes e depois, né? A gente não para de lavar roupa suja, né? Ou seja, tem que estar muito atento, né? E como se disse, né? Eu acho que isso tem que estar muito atento. E outra coisa também, eu acho que sempre acho que uma boa pergunta é se questionar quão sincero você está sendo na busca, né?
Sim. Olha, eu acho, né, não sei, pelo menos na minha parca experiência, né, isso me tenho questionado, né, quando me questiono assim, me questionei, e aí você encontra, né, que você às vezes não está sendo totalmente sincero, né, e quando você mais vai aprofundando mais nesse processo e vai se entregando mais, sendo mais sincero, né, aí você vai realmente as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que isso é talvez seja algo interessante, né? Uma dica nesse sentido de que a sinceridade com que a gente está na busca, porque muitas vezes a gente sempre tem, né? Sempre tem, a gente vai buscar, quando a gente olha, vê, às vezes sempre tem algo atrás, né? Alguma pequena interesse, né? É o que se falou de Karma Yoga, né? De que se você tem um interesse por trás, e essa auto-inquirição, né? De quanto que eu sou sincero, honesto, e acho que isso ajuda muito, né? Pelo menos eu acho que na minha experiência, né? E aí você vai você vai lavando roupa antes, durante e depois, né? Continua lavando, que nunca termina, sempre sai uma sujeira aí para lavar, né? Mas sempre estando consciente, né? De que um processo, acho que talvez depois de você acontecer alguma coisa com a gente, acho que aí começa o caminho, viu? Acho que realmente começa depois, viu? Não começa antes, não. A gente acha que muitas vezes se vende essa imagem de que quando acontece alguma coisa com a gente, aconteceu, já terminou. A sensação que eu tenho é que não, que aí começou mesmo. A sensação Isso, que eu tenho exatamente. que quando acontece algum tipo de, sei lá, né, já mesmo, sei lá, não gosto nem de falar essa história de despertar, né? Vamos usar essa palavra, né? Quando acontece alguma coisa assim, a sensação que eu tive é o seguinte: começou o jogo, agora que começou, né? Eu Antes foi um sempre tive treinamento, agora eu estou consciente e agora começou o jogo, né? E aí eu como sempre tive essa impressão que essa instrução toda é para quem estava vendo, né? eu Porque acho quem não que é está vendo importante, não tem interesse nenhum nisso. eu acho que é importante deixar claro isso, sabe? Porque se passa muitas vezes a sensação de que caiu a ficha, já está tudo certo. Para mim, nada a ver, É o nada. contrário. É o contrário. E não sei É se o você contrário. percebe, né? As mensagens são assim subliminares, que quando cai a ficha, você já percebe, já está tudo. Não, para mim, isso é uma mensagem errada, pelo menos na minha impressão. Errada. Você começa a ver que tudo continua igual, no sentido de que o trabalho continua, começa aí, talvez, porque é quando você está mais consciente e aí a responsabilidade é muito maior. Pelo menos a sensação que eu tenho. Eu sinto que a responsabilidade é muito maior, né? Essa é a sensação que eu tenho, não sei, né? Faz sentido, é isso mesmo. Eu também acho isso. Eu acho que a instrução é para quem viu de algum modo. Porque Por isso você que o cara escuta muitas precisa de vezes essa história, instrução. né? Por Já isso que o cara precisa despertou, de já pronto, instrução, despertou, porque a despertou, visão em despertou. geral nunca é assim total, né, completa aí. Ela nunca dá como resultado uma plenitude, né? Então a pessoa se interessa, ela vê, pô, mas eu saquei isso, né? E agora, por que a coisa está presa? Então ela vai procurando instrução até poder ir vendo por ela mesma por que está daquele jeito. Mas é E isso aí, mesmo, eu concordo. Quando a coisa vai ficando clara que o cara começa a coisa mesmo. Aí e começa eu, conscientemente, porque antes não era consciente, né? exatamente, eu acho que aí tem uma diferença que talvez são palavras, né? Entre despertar e autorrealização. Isso. A autorrealização é muito mais profunda, né? Uma vez, eu sou participante, uma vez eu li, não me lembro se foi no texto de Rosa Cruz, que a autorrealização é na cabeça, no coração e nas entranhas. Você é completa. A autorrealização é completa. Não é uma epifania maior ou menor que dura mais ou menos tempo, que é permanente. É uma coisa completa, uma transformação completa da psique, de tudo. Né? Eu acho que existe uma diferença. Se usa muitas vezes também esses termos assim, indistintamente, despertar, autorrealização, iluminação. E para mim, não são iguais. Não são iguais.
Eu não sei, essa é a minha percepção, né? Faz sentido, pelo que eu leio do James, ele tem palavras para isso também, né? Ele faz essa diferença. Ele diz que a libertação é quando realmente se livra da noção de fazedor, né? No outro, na hora que dá o clique, assim, o indivíduo ainda tem, né, algumas camadas aí de fazedor, daquele que é o usufrutuário, né, da ação. Então, é isso aí que vai ser submetido ao nididhyasana, né? Que vai ser submetido milhões de vezes, incontáveis vezes a cada dia, até que esse senso aí ele vai embora mesmo. Mas é isso aí mesmo, Henrique, eu concordo totalmente, né? Agora, quando o cara começa a ver, que a coisa começa a andar, porque agora está consciente. O que antes era um monte de ações inconscientes, a pessoa respondia, eu sou assim mesmo, a minha personalidade é assim mesmo, eu nasci assim. Não, isso aí já era. Agora você está vendo tudo de um outro modo, né? Você está olhando tudo como real, olhando o aparentemente real, né? Através de recursos do aparentemente real. É muito interessante isso, né? É uma investigação em sombras, usando recursos de sombras no ambiente de sombra, mas tudo olhado de um outro ângulo, onde não tem sombra. Você não mexe com a ordem do jogo, você apenas entende o que está acontecendo. Aí isso naturalmente ajusta, mas é uma coisa que demora, é uma coisa como você falou, começa agora. Agora ficou consciente, isso mesmo, exatamente. Antes não era, antes era um monte de carona, né, automática, onde você entrava nos carros bastante, né, com muito álcool, muita bolinha, não sabia nada do que estava acontecendo. Agora não. Agora você entra, né, no banco do carona, mas você está atento o tempo todo, você não está com sono, você está prestando atenção, você está vendo como é que dá a mudança de marchas, quem sinaliza para quem, né? Você está vendo realmente que você não é o fazedor, mas só que agora de modo consciente mesmo. Você está vendo que a coisa funciona de outro jeito. Tem realmente um motorista aí nisso que você chama de eu, né? E não é bem o que você entendia por você. Só que agora você está consciente. É isso que está acontecendo. Mas legal, bacana. É isso aí mesmo. Boas sacações, boas sacações. Agora que a coisa começa. É isso mesmo. É isso aí, gente. Outra coisa, né, Alex? Eu acho que as escrituras são muito importantes neste momento. Eu acho que elas são importantes sempre, Henrique. Mas nesse momento é onde elas ficam com a importância bem clara, né? Exatamente. Antes também, né? Porque é não uma sei, sei lá, mas inspiração. eu acho que é importante, no sentido de, por exemplo, de você manter, repito, né, a sinceridade e a humildade. A humildade. Mas isso é o entendimento das escrituras que você vai realmente pisando firme, né? Vai pisando firme. Por esse entendimento que vai trazendo, que realmente para você não pisar em falso, né? Não pisar em falso. Isso é muito importante. Eu acho que, pelo menos, né? Eu acho que o Vedanta, para mim, foi assim. Não, chegou na hora certa, né? Porque me permitiu esse enfoque, né? Bem, né? Eu acho que é isso aí, né? O Vedanta ele é importante. Na verdade, eu acho que antes da visão ficar clara, ele é importante porque ele inspira. Agora, quando a visão vai ficando clara, ele fica mais importante ainda, né? Porque ele adquire assim uma característica de um manual prático mesmo, né? Fica uma coisa muito prática. É isso aí mesmo. Perfeito. Especialmente depois que a coisa fica clara, é aí que o cara começa a usar o manual mesmo. Antes inspira, é bacana, mas depois a coisa vai ficando bem pragmática, bem no dia a dia. É isso aí, gente. Muito bom. Eu vou interromper aqui, dado o avançado da hora, né? Muito bom. Comentários muito bons. Eu gosto dessas conversas que mostram, né, que as pessoas estão cientes das coisas, né? A gente não está mais naquele estado sonambúlico, né, confundindo ordens de realidade, né? A coisa está mais clara. Vamos lá, então?
Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a Ishvara, muito obrigado à palavra de Ishvara, o Vedanta, todos os esclarecimentos, muito obrigado a essa tradição excelente de professores e alunos. Muito obrigado a todos nós, né, que estão sempre aqui. E é isso aí, a gente vai se vendo aí e vamos nos encontrar no sábado aí, na aula do professor. Tchau, gente. Grande abraço aí para vocês. Boa noite. Tchau. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.